O ministro Tarcísio de Freitas vem trabalhando pesado nos bastidores para apresentar em breve o resultado de um gigantesco pacote de reestruturação na infraestrutura do Brasil, que contará com a participação de países desenvolvidos e ignorados pelos governos anteriores e que agora começam a firmar parcerias com esse gigante adormecido, que finalmente vai sair do coma rumo ao destaque mundial que merece ter. Vamos ver como é que a gente facilita a vida dos empreendedores, né, que tem interesse em investir em terminais privados. Ferrovia para nós também é uma obsessão e nós vamos trabalhar muito para melhorar a qualidade de vida, vai diminuir o número de acidentes, vai diminuir o número de viagens, o tempo de viagem. Isso é mais desenvolvimento, são mais movimentos, é movimentar a economia. O ministro arregaçou as mangas e está acompanhando o início dos trabalhos onde o DENIT e o Exército começam a executar obras que foram esquecidas, ignoradas ou tiveram suas verbas desviadas durante décadas de desgoverno. Não foi fácil, vocês passaram aí, não está sendo fácil, mas nós vamos trabalhar firme para que isso nunca mais aconteça, né? Para que tenha asfalto ano que vem, para que a vida de vocês melhore. O que a gente agradece. Que faz ano que está aí, né? Mas esse ano vocês vão ver esse negócio asfaltando. Promessa em cima de promessa e de governos passados, parece que não vai. Essa rodovia ela foi aberta pelo General Geisel e vai ser fechada pelo Capitão Bolsonaro. Se Deus quiser. Uma ótima notícia é a de que o governo vai colocar o Brasil nos trilhos. Se aproxima a data para o leilão da Ferrovia Norte-Sul. O leilão faz parte dos planos do governo de realizar 23 concessões dentro dos primeiros 100 dias da gestão do presidente. Temos o desafio de equilibrar nossa matriz de transporte e esse objetivo vem sendo perseguido pelo governo Jair Bolsonaro. A concessão da Ferrovia Norte-Sul, a espinha dorsal ferroviária do Brasil, é um grande passo para isso, destacou o ministro. Há tempos não vemos um governo ter a coragem de apostar no transporte ferroviário, sabendo que é fundamental na integração logística com os outros tipos de transporte no país. Todos ganham no fim. O presidente Jair Bolsonaro tuitou: a Ferrovia Norte-Sul foi projetada para se tornar a espinha dorsal do transporte ferroviário do Brasil, integrando o território nacional e contribuindo para a redução do custo logístico do transporte de carga no país. Na próxima quarta-feira, o ministro visitará a Embaixada da Itália em Brasília. O objetivo da visita é apresentar às empresas do país europeu as oportunidades de investimento no setor da infraestrutura brasileira. Primeiro, a abertura do capital para companhias de aviação do exterior, né? A abertura do capital estrangeiro para companhias aéreas. Isso é fundamental para a injeção de capital naquelas companhias que já operam no Brasil, que estão em dificuldade, que precisam do aporte do capital estrangeiro, e para que novas companhias se estabeleçam no Brasil. Então nós já temos algumas low cost que estão prontas para entrar no Brasil, esperando a aprovação da medida provisória para ter a segurança jurídica para aportar capital aqui dentro. O foco do encontro estará nos setores rodoviário, ferroviário, portuário e aeroportuário. Aguardem, muita coisa boa está por vir. Falando em coisa boa, o tão aguardado encontro entre as duas maiores lideranças conservadoras da América irá ocorrer no dia 19 de março. Jair Bolsonaro e Donald Trump estarão frente a frente na Casa Branca. A pauta do encontro será a construção de um hemisfério ocidental mais próspero, seguro e democrático. Segundo o comunicado da Casa Branca, entre os temas que poderão ser discutidos no encontro destacam-se a cooperação na área da defesa, políticas comerciais, combate ao crime transnacional e a crise na Venezuela. A viagem de Bolsonaro deve ocorrer entre os dias 18 e 22 deste mês. Bolsonaro afirmou que a viagem aos Estados Unidos será uma grande oportunidade de retomar os fortes laços entre o Brasil e o país norte-americano. Em sua conta oficial no Twitter, ele disse que as duas nações buscam um Ocidente com liberdade e prosperidade. Bolsonaro anunciou ainda a realização de 3 viagens internacionais em março. Além dos Estados Unidos, o presidente chefiará a comitiva brasileira em visitas ao Chile e a Israel. Na ocasião, ele ressaltou que a agenda será bastante proveitosa para o país. Segundo o presidente, uma viagem à China também será realizada ainda em 2019. Bolsonaro destacou que o comércio com a nação asiática, hoje principal parceira comercial do Brasil, será melhorado em sua gestão.
Nós queremos nos aproximar com o mundo todo, ampliar nossos negócios e abrir nossas fronteiras, anunciou o presidente. O presidente da República segue trazendo inúmeras mudanças a fim de desafogar o bolso dos brasileiros e também de melhorar a condição de trânsito e tráfego nas cidades brasileiras. Bolsonaro anunciou o fim das lombadas eletrônicas. Ele chegou a citar os custos pagos pelos cidadãos em multas como motivos para acabar com a medida. Disse o presidente: não teremos mais nenhuma nova lombada eletrônica para o Brasil. As lombadas que porventura existem ainda, que são muitas, quando forem perdendo sua validade, não serão renovadas. O fato de Sérgio Moro, titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Messias Bolsonaro, ter nomeado Érica Marena, a mãe do nome Operação Lava Jato e membro de sua força-tarefa para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, parece ter chateado alguns magnatas da imprensa brasileira e setores duvidosos da High Society. Ontem, por exemplo, uma tradicional coluna num conhecido jornal de São Paulo detonou membros da Lava Jato, dizendo que esse grupo formou uma fundação e, em alguns trechos, chega a acusá-los de agir à revelia da lei para alcançar seus objetivos. Críticas semelhantes são avistadas em matérias dos maiores portais e revistas do país que ilustram análises de colunistas e especialistas. Uma ação abertamente coordenada. Fico pensando, em 519 anos de história, nunca o Brasil teve uma equipe de autoridades qualificadas disposta a empenhar todos os esforços necessários, inclusive comprometendo suas vidas pessoais, casamentos, filhos, etc., para punir o crime organizado de colarinho branco e recuperar alguns bilhões de reais roubados dos cofres públicos. Reitero, nunca tínhamos visto algo dessa natureza no Brasil. Tudo o que tínhamos era uma vastíssima história de corrupção e impunidade encrostada nos três poderes. E por que agora nossos doutos especialistas decidiram descer o malho nos membros da Lava Jato? A resposta passa exatamente pelo alcance e pelo poder do COAF. Façamos uma pergunta simples. Onde estava o COAF quando o baiano Gedel Vieira Lima movimentou 51 milhões de reais, sacando essa quantia de bancos brasileiros e malocando-a em malas e caixas de papelão num apartamento em Salvador? Ou quando Paulo Preto lavou a égua do Tucanato com 100 milhões de reais escondidos num bunker em São Paulo, como informa um delator ao Poder Judiciário? O que nós tínhamos até aqui era um COAF aparelhado e seletivo, que só alcançava irregularidades nas movimentações financeiras do botequim da dona Emengarda, ou no quiosque de frango assado da dona Vespasiana. Peixes graúdos nunca caíram na rede do COAF. Por quê? Essas perguntas ajudam a esclarecer a razão dos ataques coordenados aos membros da Lava Jato, exatamente quando Sérgio Moro nomeia um deles para a chefia do COAF. Assim como a Receita Federal já começou a pescar tubarões da envergadura de ministros do Supremo Tribunal Federal, já imaginaram o COAF enquadrando figuras notórias por movimentações financeiras suspeitas? Muito em breve vamos descobrir que os 2 milhões de reais do Queiroz são fichinha perto das contas pejotizadas de alguns jornalistas, atores, cantores, apresentadores de TV, palestrantes e especialistas. Ter alguém da Operação Lava Jato no comando da COAF é um baita trunfo. Nós, povo brasileiro, devemos esse voto de confiança a pessoas que, comprovadamente, trabalham em favor do país há mais de 5 anos. É nosso dever. Sigamos em frente. O experiente jornalista J.R. Guzzo, respeitado no meio jornalístico, decidiu pautar o possível e provável impeachment de ministros do STF. A mensagem postada em seu Twitter diz o seguinte: as redes sociais que estão construindo realidades inéditas no país podem muito bem ir para cima de qualquer sultão do STF e cobrar o seu impeachment de um Congresso com pouca estamina para enfrentar o ronco da rua. A batata de suas excelências já pode estar sendo assada por aí. O recado está dado e não adianta se acovardar.